Oi, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Agora já são quase 10 da noite. Tô gravando com filtro porque realmente minha cara não tá das melhores, né? E hoje é dia 29 de outubro de 2025. No vídeo anterior do meu canal aqui, eu falei que eu tava indo fazer um exame muito importante pra mim, pra tentar descobrir a causa da minha infertilidade e descobrir se eu tinha um pólipo, né, que era o exame das trompas e do útero. Um exame que agora eu não sei pronunciar porque realmente é um nome muito extenso, mas desde já quero dizer que o exame foi bem tranquilo pra mim, foi quase praticamente indolor, senti uma leve cólica e um calor abdominal, mas em resto foi bem tranquilo. As médicas que me acompanharam foram excelentes, são excelentes profissionais, são maravilhosas. Doutora Jamila e doutora Juliana são médicas excelentes que me deixaram tranquila e me passaram todas as informações e tiraram todas as minhas dúvidas, né? Então, eu cheguei na clínica e fui fazer o exame. Porque eu tava com suspeita de pólipo, né? Que lá em 2023 a médica que eu ia encontrou um pólipo. E agora o médico que me acompanha encontrou um cisto hemorrágico. Segundo ele, era um cisto hemorrágico na ultravaginal que ele havia feito. Só que esse cisto hemorrágico é um endometrioma. É um endometrioma que está com 3 centímetros de tamanho, né? E provavelmente, porque o endometrioma, segundo a médica, já é um estágio mais avançado da endometriose. Então, provavelmente já há mais focos de endometriose, né? Tipo, eu já tenho mais focos de endometriose no útero, no ovário, sei lá. Porque o endometrioma que eu tenho está localizado no meu ovário esquerdo. Então, assim, provavelmente seja essa a causa da minha infertilidade. E assim, elas começaram a inserir o contraste, né, para ver melhor a imagem e tal. E infelizmente o contraste não passou na trompa esquerda. A trompa esquerda estava obstruída por conta provavelmente desse endometrioma. E então ela só estava passando na direita. Aí, após várias tentativas de colocação de contraste, na quarta tentativa, a minha trompa esquerda, ela. Ai, desculpa, tá me faltando palavras aqui. Ela desobstruiu, né? Na quarta tentativa, a trompa esquerda desobstruiu e passou o contraste, né? Aí as médicas até falaram, as doutoras até falaram, olha, nas próximas semanas tua trompa esquerda vai estar desobstruída, mas ela provavelmente irá obstruir novamente por conta do endometrioma. Aí elas constataram também que a minha trompa esquerda, ela é um pouquinho torta e um pouquinho fina, né, digamos assim, ela é um pouquinho irregular de tamanho e tal, fininha. E além de tudo, ela é uma trompa com baixa mobilidade. O que significa isso? Ela é uma trompa meio preguiçosa, digamos assim. Para explicar melhor para vocês, as trompas elas se movem para tentar agarrar o espermatozoide. E a minha trompa esquerda, ela tá com baixa mobilidade, ela tá se movendo muito pouco para agarrar os espermatozoides. Então, né? Praticamente ela tá ali sem função para mim, né? Digamos assim, só para um milagre para eu engravidar por essa trompa esquerda, né? E assim, eu realmente perdi muitas esperanças de conseguir engravidar depois desse diagnóstico. Vou levar o diagnóstico ainda ao meu médico para ver o que ele diz. Vou procurar mais uma opinião médica. Tô assim procurando várias opiniões médicas para ver se as opiniões de médicos fecham, né? Para ver o que eles acham. Segundo as doutoras que fizeram o meu exame, eu perguntei para elas se
eu poderia ir direto para FIV sem precisar fazer cirurgia desse endometrioma, sem precisar tratar essa endometriose, esse endometrioma. E elas falaram que sim, que eu poderia sim ir direto para FIV. Só que as chances da FIV dar certo iriam diminuir um pouquinho, sabe? Ia dificultar um pouquinho mais. Mas enfim, é umas esperanças a mais que me resta em fazer a FIV, né? Voltei bem abalada para casa, bem triste. Falei pro meu marido que não sei se é dos planos de Deus fazer a gente ser pais, apesar de um desejo muito grande. Eu sempre penso assim que isso só acontece hoje em dia, porque antigamente os mais velhos tinham inúmeros filhos, mas vendo a vida de tentante hoje, a gente vê que antigamente existem muitos e muitos casais, assim, meus pais estavam falando que existem muitos casais, assim, da idade deles que também não tiveram filhos antigamente, sabe? Que não sabem o motivo de não ter tido filhos, tipo assim, provavelmente teriam algum problema, mas nunca investigaram, não tinha tecnologia para ser investigado, e ficou por isso, era infértil e ficou por isso, sabe? Não tiveram um diagnóstico do porquê não conseguiam ter filhos. Então, e como eu digo, voltei bem abalada. Às vezes eu penso em desistir realmente de engravidar, ou partir direto para FIV. Outros momentos a minha fé é muito grande de conseguir, sabe, engravidar. Enfim, é uma montanha russa entre altos e baixos, assim. Tem horas que eu tô bem motivada, com bastante fé de que eu vou conseguir. Outros momentos, assim, que eu penso, não sei quais os planos de Deus para não conseguir engravidar. Sabe, às vezes a minha fé tá lá em cima, outros momentos tá lá embaixo. Então, a gente às vezes se pergunta, mas por que que tem tanta gente que tem filho e nem queria ter filho? E por que que tem tanta gente que abandona os filhos? E por que que a gente com tanta fé, tanta esperança, tanta oração não consegue, sabe? E às vezes a gente não entende, não compreende os planos de Deus. Mas enfim, são altos e baixos, como eu disse para uma amiga minha que também é tentante. Sabe o que machuca muitas vezes? É tu sair de casa. O que antes pra mim era... Ai, desculpa. O que antes pra mim era uma alegria poder sair de casa, passear, sair com os amigos ou com família, enfim. Hoje eu prefiro me isolar porque todo lugar que a gente vai tem cobrança de gente cobrando a gente, perguntando se a gente tem filhos, se a gente não quer ter filhos, o porquê que a gente não tem filhos. E assim, até se tornou meio, assim, sei lá, meio diferente na casa dos amigos. Não que os amigos da gente tenham abandonado a gente, jamais. Eles estão na luta com a gente, eles estão na oração com a gente, eles estão orando por nós sempre, estão incentivando sempre a gente a correr atrás, sabe? Mas é porque tu parece assim que tu tá ficando pra trás, sabe? Tipo, tu vai na casa dos teus melhores amigos e todos eles já têm filhos pequenos ou estão grávidas, né, de primeiro filho ou de segundo filho já, e tu fica ali sem assunto, porque daí eles estão conversando entre si de gravidez, de assim, gestação, exames de, enfim, de filhos, de crianças, de bebês, e tu não sabe o que falar. Tu fica quieta porque eles estão vivendo o momento deles e a gente entende isso, sabe? Eu super entendo, eu super comemoro com eles essa felicidade. Eles estão na melhor fase da vida deles. Quem sabe um dia a gente também vai estar nessa fase. Mas isso machuca bastante, assim, porque tu fica meio que se sentindo um patinho fora da água, sabe? Como se tu não fizesse mais parte daquele grupo. Mas como eu digo, eles realmente sempre estão na luta com a gente, sempre estão nas orações com a gente, mas
a gente não sabe nem como interferir no assunto, né? Quando eles estão conversando sobre gravidez, gestação, crianças, enfim, exames. Como eu disse para minha amiga que também é tentante, eu disse para ela assim, a gente também tem a nossa versão, né? Eles têm a versão deles, da melhor fase deles, de estar comemorando a vinda de filhos, e a gente tem a nossa versão de tentante, né? Então, eles também, às vezes, têm dúvida de como tá sendo, eles também perguntam. Como eu disse para ela, a gente também tem uma missão aqui de, assim, ajudar os outros tentantes, né? A gente consegue indicar clínicas, médicos, enfim. A gente tem que ver o nosso lado positivo também, né? Mas é bem difícil mesmo, assim, sair de casa e ser cobrada ou se sentir no mundo que não te pertence ainda, né? Mas, enfim, eu creio que um dia esse dia vai chegar, né? E vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, mas às vezes eu acho que realmente talvez esse não seja o nosso destino em ter filhos e a gente vai ter que acabar aceitando, né? Enfim, só queria dizer isso pra vocês, né? Passar o meu diagnóstico do exame para dar uma resposta para vocês também. E continue orando por a gente, né? Por mim e por meu marido, por todas as outras tentantes. Enfim, assim, a gente só tem a agradecer por cada um que ora, porque são muitas pessoas que vêm dizem pra gente que estão orando por nós, né? E é isso. Vou ficar por aqui porque preciso descansar, que amanhã é mais um dia de trabalho. Falando em trabalho, né? Que eu falei mais uma vez essa semana pro meu marido. Eu tô com 30 anos, meu marido tá com 36. A gente tá junto, casados mesmo oficialmente desde 2018, né? Mas a gente tá junto desde 2010. Eu sempre falava pro meu marido que eu ia querer tentar engravidar a partir dos meus 25 anos. Só que assim, a gente não tinha estabilidade financeira para conseguir gerar filhos, né? Digamos assim, a gente queria ter uma estabilidade financeira um pouco melhor para, enfim, para dar uma qualidade melhor de vida para os nossos filhos, não ser ricos, jamais, sabe? Não pensando em dar riqueza para eles, mas assim, sabe, a gente conseguir também ter mais tempo para eles, né? Porque quando eu tava com 25 anos, a gente tava na fase mais corrida da nossa vida, de serviço. Então, a gente foi adiando. Como eu disse pro meu marido, a gente foi tentando buscar o momento certo para poder engravidar, né? E quando a gente achou que era o momento certo, não era o certo, né? Perante Deus não era o momento certo. Como eu disse no vídeo anterior, eu parei de tomar anticoncepcional aos meus 28 anos. Hoje eu tô com 30, tô 2 anos nessa luta e ainda sem filhos. Então, às vezes bate aquele sentimento de arrependimento. Por que a gente não começou a tentar antes? Por que a gente buscou primeiro uma estabilidade financeira, primeiro o serviço, para depois pensar em gerar filhos? Sendo que tem tanta gente que nem condições, às vezes, de dar um prato de comida para criança, gera um monte de filhos e consegue, né? Mas não era essa a nossa intenção. Como eu disse pro meu marido, não era essa a nossa intenção, assim, de botar filho no mundo de qualquer maneira, sem ter uma condição, uma estabilidade, um preparo, assim, como eu digo, não enriquecer, mas um preparo, assim, se um filho precisasse um hospital, um medicamento mais caro, algo do tipo assim, ou até mesmo a gente, né, a gente ter condições de bancar isso. Então, hoje eu vejo que talvez se a gente tivesse começado a tentar antes, talvez já teria filhos, né, mas enfim, da vontade de Deus. Fica aqui meu abraço, até um próximo vídeo, né, e um beijão pra vocês, curte e compartilha aqui para que mais pessoas possam sentir
um pouquinho do que a gente vive também e compartilhe aqui para outras tentantes que elas têm o nosso coração. Beijo, boa noite.